Uma boa noite a todos. Boa noite. Que possamos passar aqui momentos de reflexão, de aprendizado, e que levemos para nossas casas uma mensagem para refletirmos. O tempo passa e quando a gente às vezes vai fazer a conta, puxa, já se vai quase meio século. E de tempos em tempos encarnam na Terra pessoas com propósitos de trabalhar a evangelização, principalmente das pessoas, principalmente de jovens, de crianças, e elas estão localizadas, situadas nas mais diversas religiões. Talvez a maioria, muitos daqui, vão se lembrar do Padre Zezinho, e ele, com uma canção, ele quis passar uma mensagem, começando assim. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou em meio a um sorriso, o que é preciso para ser feliz? A resposta: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, olhar como Jesus olhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Na época, eu achei isso muito lindo. E, com certeza, esse é um conteúdo muito marcante na formação de um adolescente. Mais tarde, eu fui perceber que eu tinha em mãos um material didático para a evangelização espírita, muito importante. Se a gente for relembrar na resposta, amar como Jesus amou, falar, olhar, viver, sentir, sorrir, são verbos. E os verbos, eles sugerem ações. Então, para ser feliz, é preciso fazer alguma coisa. Amar, falar. E o exemplo, se não é simplesmente amar, falar, olhar, viver, sentir, é como Jesus faria, como Jesus fazia. Na literatura, e nós vamos ver na literatura complementar espírita, nas psicografias, principalmente as de Chico Xavier, Amélia Rodrigues, Irmão X, nós vamos ver que existem narrações de muitas passagens do cotidiano de Jesus. Uma delas, resumidamente, Jesus, ele sempre andava para lá, para cá, distribuindo a sua mensagem, consolando os aflitos, curando enfermos. E nessas andanças, ele normalmente não estava sozinho. Sempre 2 ou 3 dos seus discípulos mais próximos estavam junto com ele. E, numa certa feita, caminhando na estrada, depararam-se com um cão morto. Ele já estava em estado de decomposição. Então, os companheiros de Jesus apressaram-se assim em querer desviar ele daquele caminho para não sentir aquele odor forte, desagradável. Queriam poupar Jesus deste episódio. No entanto, a reação de Jesus foi diferente.
ele observou que belos dentes ele tinha. Quer dizer, daquela situação, ele procurou ver algo bonito. Isso é o tal do ver como Jesus via, como ele enxergava as coisas, né? Alguns simplesmente perceberam o mau odor. Ele viu o lado bom desse episódio. Falar. Jesus, quando falava, ele sempre usava de muita sabedoria. Ele jamais agredia, condenava. Ele advertia, ele aconselhava. Vai e não peques mais. Quando tinha situações difíceis, situações às vezes melindrosas, situações na saia justa, como poderíamos dizer nos dias de hoje, ele sempre, com muita sabedoria, ele passava um ensinamento, ele deixava algo para que fosse pensado sobre, né? Por exemplo, os impostos. Muitos acham que nós hoje estamos sobrecarregados de impostos. Mas isso não é novidade. Na época, além dos impostos normais que eles pagavam, eles ainda eram dominados por Roma e tinham que ainda pagar imposto para Roma também. Então alguém chegou numa determinada circunstância, numa determinada ocasião, e perguntou para Jesus, afinal é justo a gente pagar o imposto? Não necessariamente que eles quisessem o posicionamento de Jesus para condená-lo ou classificá-lo como do contra, né? Mas Jesus teve uma saída muito sábia. Ele pediu que mostrassem uma moeda. E as moedas sempre são cunhadas dos dois lados. Numa face está o valor dela e no outro, né, tem uma esfinge. Então ele perguntou de quem é essa esfinge? De César. Então o que Jesus disse? Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A conclusão é justo, não é justo, cada um tirasse a sua. Né? Mas ele chamou ao raciocínio. Uma outra questão de uma intolerância religiosa tem. Era o caso dos samaritanos. Todos eles, os povos daquela época, que moravam ali na Palestina, eles tinham uma obrigação, digamos, um hábito, de todo ano, pelo menos uma vez, frequentar o templo em Jerusalém, que era a capital daquela região. E os samaritanos, eles eram dissidentes, eles pensavam diferente. Não, nós não vamos. E construíram num monte as terras pertencentes a eles, tinha uma elevação. Em cima daquele monte, do Monte Garizim, eles construíram o templo deles. E iam fazer as suas obrigações religiosas ali. Não iam para o templo de Jerusalém. E isso criou entre os outros, né, os vizinhos, uma intolerância. Como se eles fossem os protestantes, fossem rejeitados. E nós vamos ver a preocupação de Jesus de diluir isso.
Basta que lembremos, já é conhecida de todos, né, a parábola do bom samaritano, onde é uma história que Jesus narra, falando de que numa estrada mais deserta, indo de Jerusalém para Jericó, uma estrada pedregosa, um caminho muito estreito, alguém foi tomado de assalto e ficou caído no chão. E por ali passaram um sacerdote, do templo, um levita, funcionário do templo. Passaram de largo. E passou um samaritano, vendo o homem espancado, com ferimentos, estendido no chão. O que ele fez? Acudiu. Pensou as feridas, que sempre carregavam, né, óleo, o azeite, o vinagre, que servia como antisséptico para os primeiros socorros. E, não bastando isso, colocou este ferido sobre o animal e levou para o socorro numa estalagem próxima, numa hospedaria. O samaritano não conhecia o caído no chão. E fez tudo isso. Não pôde ficar assistindo, pediu que o estalajadeiro fizesse isso. Pagou pelo serviço e disse: quando eu retornar, eu indenizarei e pagarei a mais o que tiver sido despendido com esse irmão. Quando Jesus contou essa história, daí ele perguntou: quem fez a caridade? Quem amou o próximo? O samaritano. A finalidade de Jesus ter contado essa história foi para diminuir esse ranço, essa rejeição que os demais tinham pelos samaritanos. Então, as atitudes de Jesus, elas eram sempre conciliatórias, elas eram sempre caridosas, elas eram sempre de amor. Por isso que, se a gente quiser ser feliz, a gente precisa proceder de uma maneira que se assemelhe, que se aproxime cada vez mais de como Jesus procedia. Allan Kardec, quando estava elaborando a codificação, o Livro dos Espíritos, o primeiro, numa altura, numa das questões, a de número 625, ele pergunta para os espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi bem curtinha: vede Jesus. E na sequência da questão 625, Allan Kardec faz uma nota, onde ele diz que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar, que pode aspirar a humanidade. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, quando o nosso amigo elaborou aquela canção, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, sentir o que Jesus sentia, ele estava nos remetendo a Jesus como um modelo e guia. Por isso eu disse, sem saber, ele estava colocando em nossas mãos um precioso material de evangelização espírita. Mas, nesses versinhos que eu passei a vocês, diz que ao chegar o fim do dia, né, fizesse tudo isso,
Ao chegar o fim do dia, eu dormiria muito mais feliz. Também tem um link no Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec perguntou na questão 919 qual o meio mais eficaz, mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Por quê? Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. E nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda não superamos. A gente se esforça, mas a gente ainda não superou a nossa imperfeição. Nós ainda somos orgulhosos, egoístas, acomodados. Então a pergunta foi: como é que a gente pode melhorar, né, para não cair, né, na tentação, não ceder aos arrastamentos do mal? A resposta foi assim, bem curtinha. Um sábio da antiguidade já não disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec, não satisfeito com essa, ele quis assim complementar, ele quis extrair um pouco mais da espiritualidade. Então tem a questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para se chegar a isso? Porque a gente tem os olhos da gente virados para frente, né? Então é tão fácil a gente ver os outros, os defeitos dos outros, tudo dos outros. Mas aquela introspecção, às vezes, a gente não se dá ao luxo, né, de fazer isso. Mas, e a resposta é de Santo Agostinho, do Espírito Santo Agostinho. Diz ele assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. E vai adiante. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo, o guardião, que o esclarecesse, adquiriria grande força para se aperfeiçoar. Essa questão, as respostas, são bem mais extensas, mas eu sintetizei no mínimo, no básico. E eu acho que já ficou claro a importância da gente fazer uma reflexão diária. Ela é íntima. A gente está lá, deitado no travesseiro, olho aberto, olho fechado, sei lá, mas a boca pode estar fechada. E a gente vai revisando o que fez durante o dia. Se a gente deu alguma pisada na bola, é entre eu e mim mesmo. As conclusões vão ser minhas, os propósitos vão ser meus. Então eu não preciso ter vergonha de quem está ao meu lado, não preciso contar para ninguém. O importante é que eu faça alguma coisa. Afinal, para eu ser feliz, eu preciso fazer alguma coisa, né? E nós, nesse momento de reflexão, nesse momento íntimo, a gente deve ser humilde, não ter vergonha, porque no nosso estágio evolutivo é muito ainda provável
que a gente não apresente só um deslize. É possível que a gente tenha sido grosseiro, agressivo, preguiçoso, fez vistas grossas, não estava cego para uma ocasião de ajudar alguém, né? Isso ainda pode acontecer muito conosco pelo nosso próprio estado evolutivo. Mas, além de sermos humildes e reconhecermos isso, a gente precisa ser honesto. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer a sua reflexão e chegam, né, à conclusão, puxa, hoje à tarde, conversando com aquela pessoa, sim, eu fui ríspida, eu fui grosseira, mas também ele veio com 3 pedras na mão, queria que eu reagisse. Quer dizer, a gente já começa a defender o que a gente fez depois. Então daí não vale. Né? Então, a Joana de Ângeles que faz essa observação, para que quando a gente for fazer o nosso exame de consciência, a gente seja humilde e seja honesto. Porque afinal, nós queremos ser felizes. Nós queremos fazer os outros felizes, mas não esperemos que os outros nos façam felizes. Porque nós precisamos ser felizes apesar dos outros. Né? Então, o esforço, o interesse é nosso. E nós queremos ser felizes aqui na Terra. Mas a gente vai sobreviver à morte do corpo físico. Então, nós precisamos pensar que nós queremos ser felizes aqui na Terra, mas também queremos ser felizes no céu, né? Do outro lado. E como que a gente vai fazer isso? Allan Kardec, muito sabiamente descreve no livro O Céu e o Inferno. Na primeira parte, no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura são 33, vamos dizer, 33 artigos, 33 itens, 33 parágrafos, que mostram o que fazer, né, para a gente não infringir a lei divina. Bom, inicia o capítulo dizendo que o Espiritismo não vem formular um código de fantasia. A sua lei, que o Espiritismo nos diz respeito ao futuro e é deduzida pela observação tomada dos fatos. Porque muitos espíritos, nessa obra, inclusive no final, é muito interessante. Existem comunicação de 60 e tantos espíritos, 60 e tantos casos de espíritos felizes, de espíritos criminosos, de espíritos suicidas, dos que passaram por provações intensas. Então, na observação do relato desses espíritos, é que foram tiradas as conclusões de como é o resultado, né? Como é a chegada, como é a vida do espírito lá do outro lado, segundo ele viveu aqui. Eu vou, só de início, citar 3 deles, 3 itens deste Código Penal, porque nós também não temos tanto tempo, e que fique a curiosidade, né, para que eu quero saber mais. Então, ali existe uma biblioteca, converse, uma livraria também,
se quiser adquirir, se quiser emprestar essa obra para conhecer melhor, né? O primeiro item diz assim, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida. O teimoso vai desencarnar e vai continuar sendo teimoso. Bom, seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração de suas imperfeições. É uma lógica. Né? Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Então, as imperfeições que nós carregamos, uns mais, outros menos, elas vão causar lá, na vida futura, sofrimento e privação de prazer. Como causam aqui também. Né? Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é causa de prazer e de atenuação do sofrimento. A partir do momento em que nós já aprendemos a ser tolerantes, pacientes, né? Aqui a gente já vai sofrer menos e lá também. E o terceiro, só para a gente ver o quanto Allan Kardec foi didático. Alguém vai dizer, repetitivo, tá dizendo tudo de novo. Não, mas ele foi didático, porque essa obra foi escrita há mais de 100 e tantos anos, 150 anos, mas nós ainda precisamos muito de repetição. A gente já sabe. Mas sempre é bom ouvir de novo. Então, por isso que para uma fixação do conteúdo, uma aprendizagem melhor desse conhecimento, vejamos o que diz o terceiro. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo suas consequências deploráveis e inevitáveis. E não há uma boa qualidade que não seja fonte de um prazer. Está repetido, né? Bom, a alma que tem, daí para dar um exemplo bem prático, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquele que tem apenas 3 ou 4. É um raciocínio lógico. Né? Como está na Terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que tem apenas uma ou nenhuma. É um tipo, está na cara, né? Bom, como é que nós vamos descobrir as nossas imperfeições? Porque, infelizmente, veja bem, os nossos amigos, eles não dizem pra gente. Os inimigos, sim, eles apontam. Mas às vezes não falam pra gente, né? Eles falam pros outros, fazem a fofoquinha, às vezes é por trás. E a gente não fica sabendo. Então, como é que nós vamos descobrir as nossas imperfeições se vemos que elas são tão importantes no nosso estado lá da vida futura? Então, é muito importante que a gente vá se desfazendo delas, substituindo as imperfeições por atitudes melhores. É fazendo aquela reflexão diária. Perguntando para si, será que hoje eu fiz todo o bem que podia? Será que eu não magoei alguém? Será que eu não deixei de fazer? Será que eu não deixei de ouvir alguém que talvez quisesse me dizer alguma coisa e eu poderia ter ajudado? Bom, para finalizar,
nós vamos, já que Jesus é o nosso modelo guia, está registrado em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. No episódio, Jesus, ele tinha nas suas andanças, e aqui não narra, é só ele e Marta e Maria. Mas Jesus sempre andava com mais, pelo menos 2 companheiros. Então diz que, indo Jesus de caminho, entrou numa aldeia, hospedando-se ali, em casa de certa mulher chamada Marta. E esta tinha uma irmã por nome Maria, a qual, assentada aos pés do Senhor, ouvia atentamente as suas palavras. Marta e Maria, abrindo parênteses, eram irmãs de Lázaro, a que Jesus ressuscitou. Bom, chegando em casa, né, a Marta já foi providenciar, foi direto para a cozinha, tem visita, e a gente sabe que precisa reforçar o lanche, né, já providenciar, porque nas andanças, Jesus pernoitava na casa de amigos. Então tinha também tudo isso para providenciar. Então era Marta que estava bastante afadigada na lida da casa. E chegou uma hora que os dois lá conversando, ela chegou e disse para Jesus: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me deixasse só te servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Aquela linguagem, né, mais engoladinha. Dispensa ela que venha aqui me ajudar na lida. Mas precisava ficar no ensinamento desta passagem. Jesus respondeu: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças ao cuidar de muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Ou antes, uma só. E completou: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Porque a conversa de Jesus com Maria era sobre a espiritualidade, os tesouros da alma, do reino dos céus, da vida futura. A preocupação de Maria estava neste campo. A de Marta ainda estava mais ligada no campo material. O desafio não é a gente agora tirar uma conclusão quem estava certo. O ideal seria que tivéssemos nós as mãos laboriosas de Marta, mas o coração e o sentimento, o raciocínio de Maria. Para isso, é importante que a gente faça escolhas. E hoje, talvez, eu parabenize a todos que fizeram a escolha de vir à Casa Espírita, onde na cidade, lazer, tem tantos apelos, né, materiais, uma lanchonete, jogar a conversa fora, mas não, vocês escolheram vir à Casa Espírita em busca de uma reflexão do recurso do passe, da água. Pensemos nisso, que para ser feliz é importante que a gente faça alguma coisa, que a gente faça a nossa parte e principalmente que nos lembremos de que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Muito obrigada pela atenção de todos.